Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou cofundadora da empresa Fazcomex. Hoje nós vamos falar aí sobre o módulo Classifi, que faz parte aí do Portal Único de Comércio Exterior. Vou mostrar para vocês quais são as funcionalidades aí que estão disponíveis, ok? Então, se você precisa classificar suas mercadorias, né? Fica conosco aqui neste vídeo que eu vou mostrar como você vai acessar e quais as principais funcionalidades disponíveis dentro deste novo módulo do Portal Único de Comércio Exterior. Vamos lá então, tendo o Classifi, né? A gente vai ver o que é, para que serve e como utilizar dentro do Portal Único de Comércio Exterior. Então, o que é esse módulo, né? Ele é uma plataforma, então, uma plataforma digital, né, gratuita, disponibilizada pelo governo, né, para que importadores, exportadores e qualquer outro interveniente do comércio exterior possa encontrar em um único lugar todas as informações de NCM, tratamento tributário e também tratamento administrativo, tá? O sistema ele se divide em duas partes. Uma é a base de dados, né, onde a gente consegue fazer download de tabelas de NCM, de notas legais, notas explicativas, até mesmo histórico, né? E a outra parte, a segunda parte, seria a plataforma Classifi, né? Que oferece aí um acesso gratuito dentro do portal de comércio exterior, ok? E qual que é o passo a passo, então, para você acessar este módulo? Esse módulo, ele está disponível até mesmo para quem não é habilitado no portal Siscomex, tá? O acesso ele pode ser público ou pode ser dentro, junto ao portal, junto com após você se logar, né? Após você entrar com o seu certificado digital ou com o GovBR aqui, tá? Então, existem essas duas maneiras de você acessar. Uma seria, primeiro você vai acessar, né, o endereço aqui, né? O URL portalunico.siscomex.gov.br, né, /portal, chegará nessa telinha aqui de acesso. Nesse local aqui à esquerda, você clica em importador, exportador, sou humano e escolhe uma das duas possibilidades aqui, tá? Nesse caso aqui é quando você já é habilitado junto ao portal, né? Junto à Receita Federal para acessar o portal Siscomex. Caso você não seja, né? Ou você não tenha esses dados aqui, às vezes você é uma empresa importadora e não é você exatamente que tem esse acesso, você então pode fazer o acesso público através deste link aqui na mesma URL, tá? Então existem essas duas maneiras de acesso ao módulo Classifi, que é o módulo de classificações fiscais de mercadoria do governo. Essa aqui é a tela principal, tá? Você pode acessar, se você se logar com o seu certificado digital, né? Daquela primeira maneira que eu mostrei ali, você pode entrar através do módulo exportação ou pelo módulo importação. Em ambos, você vai encontrar esse menuzinho aqui chamado Classifi, tá? E aí você vai na opção aqui consultar, para você iniciar a navegação, né? E você chegará a uma tela como essa que eu estou mostrando aqui, onde você tem todas as NCMs, né, dentro da estrutura já conhecida de NCMs, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul, a qual ela é dividida aí por seções, né, a gente tem aqui a seção número 1, e dentro da seção 1 nós temos esses 5 capítulos, né? A 1 é animais vivos, então a seção 2 é produtos do reino vegetal, e aí você tem N capítulos e assim por diante, né? Então, você tem toda essa possibilidade de navegação por essa estrutura, ok? Como utilizar então o módulo Classifi no portal único? Como utilizá-lo, tá? Pela função consultar, ela permite então a navegação por NCMs, ela permite a consulta das notas legais, toda aquela estrutura que você precise para fazer a correta classificação fiscal de mercadorias, né? Você tem acesso. Então, notas legais, notas explicativas, tu tem a possibilidade também de pesquisar por código ou por palavra e tem o acesso ao tratamento administrativo e ao tratamento tributário, né? Essa aqui é a estrutura, né? Eu comecei mostrando antes ali a seção e capítulos, né? Mas a gente tem também todos esses desdobramentos dentro do módulo, tá? Que são os subcapítulos, as posições, né? Que são até o quarto dígitos da NCM, a subposição,
nível 1, nível 2, o item, que é 7 dígitos, e o subitem, que são 8 dígitos. Essa é a estrutura da NCM, tá? Ok? E quais os recursos que nós temos disponíveis, né? Temos todos esses recursos aqui. A consulta de histórico de NCM, consulta de atos nacionais e internacionais, da classificação de mercadorias, possibilidade de exportar a tabela de NCMs, consultar regras gerais de interpretação, consultar as notas legais, consultar notas explicativas, que é a ANESH, né? Constar as abreviaturas e símbolos de NCM e também acesso ao manual do Classify. Todos esses recursos estão disponíveis no módulo, tá? Aqui você pode ver, ó, a expansão, né, dessa estrutura, né? Então, eu naveguei aqui pela seção número 1, entrei no capítulo 3, dentro do capítulo 3 eu escolhi aqui a seção 0305, que é referente a peixes secos, salgados, etc. Depois entramos para o nível 5, nível 6, né, até chegar aqui em duas opções dentro dessa estrutura aqui de NCMs, né, que são com 8 dígitos, a NCM é com 8 dígitos. Então, dentro dessa possibilidade, vou entrando aqui, verificando em quais itens o meu produto se identifica ali, em qual ele se enquadra, né? Então, eu chego nesse caso aqui, eu cheguei nessas duas NCMs, né? E aí, eu posso navegar aqui, ó, pela parte IMPO, EXPO e aqui na parte D, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na prática esses acessos aqui, tá? Como você pode fazer para baixar a tabela de NCM, a tabela completa direto do portal, tá? Neste mesmo módulo que eu mostrei já para vocês, né? Você está aqui dentro do Classify, está na página principal, você encontra aqui na sua direita superior, ó, um ícone chamado NCM. Ela serve para você fazer o download aqui dessas tabelas, tá? Então, você tem várias possibilidades aqui. A principal delas é a tabela vigente, né, que geralmente é o que a gente mais precisa, mas você também consegue consultar aqui um histórico, né, de alterações, e isso aqui também é bacana, que é as alterações futuras, né? Como você sabe, periodicamente aí existe algumas mudanças de NCMs, algumas que são descontinuadas, outras que são criadas, né? Então, você consegue saber aqui se existe alguma previsão aí nos próximos meses, né, de haver alguma alteração de NCMs, tá? E o padrão do arquivo, né, você encontra aqui. Você pode fazer o download numa tabela de Excel, né, no padrão, ou com descrição concatenada, né, que é o número da NCM mais a descrição, ou no formato JSON, né. Aqui é um formato para que você faça aí uma integração de sistema, alguma coisa assim, né. Não é um padrão aqui, não é um formato para o usuário, mas sim para que você faça integrações aí com algum sistema. Ok? Então, você clica em exportar, aqui você vai conseguir fazer download da planilha, né, da tabela. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da planilha, como que ela é mostrada. Essa mais atrás aqui é o primeiro modelo lá, padrão. E aqui mais para frente, em destaque aqui, nós temos com a descrição concatenada. Então, essa é a diferença, como que ela vem, ó, ela mostra toda a estrutura aqui nessa coluna de descrição, ó. Veja, tá? Bem interessante, né? Para que você possa fazer uma consulta rápida. Se você é um despachante, precisa mandar para o seu cliente ali algum capítulo, algumas, algumas NCMs, né? Se você está classificando para ele, ok? Então, existe essa possibilidade de você fazer esse download. Mas, claro que, lembre-se, né? Pode mudar de tempos em tempos, né? Essas NCMs, então se você for fazer o download, tenha sempre a mais atualizada, ok? Eu vou acessar, antes de entrar nisso aqui, eu vou trocar aqui de tela, já troquei aqui, tá? Aqui eu já estou dentro do meu certificado digital, tá? E já estou dentro do módulo Classify aqui, tá? Então, só para
navegar um pouquinho aqui com vocês, né? Vocês verificarem aqui como que é, ó, vejam que eu tenho aqui todos os capítulos, que atualmente são 97 capítulos. Então, você vai poder navegar aqui, acessando aqui, por exemplo, ó, vamos supor que seja cobre. Então, capítulo 74, né? Aí eu sei que são fios de cobre, 7408, vamos supor, tá? Então, você vai entrando aqui a níveis mais detalhados, tá? Até chegar nas possibilidades aí da sua NCM. Vamos supor que seria essa aqui, 78082990, tá? Vamos supor também que você só tenha... vamos supor aqui se você tem a NCM já, né? E você quer fazer uma consulta. Vamos supor que seja essa aqui, ó. Material de transporte aqui, ó, tá? São veículos, eixos, etc. Então, temos aqui, encontramos essa NCM, está aqui, ok? E aqui foi o que eu falei anteriormente para vocês, né? Que a gente tem a possibilidade aqui dessas consultas. Então, se eu vir aqui em importação, eu tenho acesso a todos esses dados aqui. Eu acho bem bacana que o governo, nos últimos anos, né, desenvolveu este módulo chamado Classifi. Antes nós não tínhamos um local específico para toda essa consulta, né? Tínhamos algumas coisinhas lá no site da Receita Federal, das possibilidades de simulação, né, do tratamento tributário, e tínhamos algumas coisas dispersas, né, em diversos sites. Agora a gente tem esse local oficial do governo para que você tenha a possibilidade de analisar a sua classificação fiscal, né? E tem todos esses recursos aqui disponíveis. Então, você encontra aqui a descrição, a data de vigência, né? Unidade de medida estatística, o ato legal que introduziu essa NCM. Aqui, você navegando pelas abas, você vai encontrar o tratamento administrativo, né? Tratamento administrativo, mais a questão, né, de você entender se aquela NCM que você vai usar, que você está escolhendo aqui, se ela tem alguma anuência, né? No caso de importação. Tem aqui o simulador de tratamento tributário, né? No caso da IMPO também, onde você pode fazer uma simulação. Ah, estou importando aqui da Angola, valor aduaneiro tal. Você vai colocar aqui a unidade de medida, a quantidade na unidade de medida estatística, tá? Que você vai trazer, e você clica aqui em consultar. Aí ele vai trazer aqui o resultado. Ainda antes disso, você vai colocar aqui se você vai trazer dentro de algum acordo comercial ou se você tem alguma isenção, suspensão de tributos, tá? Vou pegar aqui um aleatório, um ex-tarifário aqui, tá? E aqui você vai selecionar para cada um dos impostos, o IPI, por COFINS, aqui você vai colocar qual que é o ex, tá? E calcular, tá? Ou muitas vezes não vai ter o ex tarifário, você vai só selecionar ali recolhimento integral em todos eles para ele fazer o cálculo então dos impostos, tá? Dentro dos valores aqui que eu selecionei, botei deixei um valor aduaneiro aqui de $100, né? Muito baixo. Deu esses tributos aqui. Então, ele fez esse cálculo, né? Imposto de importação, quanto que eu tenho a recolher, o COFINS, o PIS e IPI, tá? Deu esses valores aqui devidos, ok? Essa é a informação, esse quadro de cálculo aqui, eu ainda posso exportar para PDF ou para Excel, né? Como eu preferir. Então, tudo isso está dentro do módulo Classifi, tá? Consigo analisar aqui o imposto de importação, né? Qual é que é a alíquota dele, o IPI, ok? O PIS, certo? Defesa comercial, caso haja, ele aparecerá aqui, toda a legislação. Acordos comerciais disponíveis, veja todos que eu tenho, né? Essa NCM do capítulo 87, né? Como automotivo, tem bastante, o Brasil tem bastante acordos, né? Ó, temos aqui Mercosul Israel, Mercosul Cuba, Mercosul apenas, Mercosul Peru, Venezuela, Uruguai. Então temos acordos comerciais com esses países aqui. Se de caso seja o caso, né?
e os atributos. Atributos são bastante importantes, né? Agora com o novo processo de importação. Então você consegue visualizar aqui nessa aba se essa NCM que você está classificando sua mercadoria, se ela precisa, se ela tem algum atributo, né? Esses atributos eles podem ser atributos de NCM, pode ser atributos que irão no LPCO, ou que vão no catálogo de produtos, ou que vão na do INPE, né? Aí entramos em um outro assunto, temos webinars aí específicos sobre os atributos, tá? Mas neste exemplo da minha NCM 87085099 que pegamos, vocês podem verificar aqui todos os atributos que teremos, tá? Número de série, né? Clicando aqui sobre cada um deles, você consegue visualizar todos os detalhes, tipo de campo, qual que é aquela informação, tá? Qual que é o órgão demandante, ó, veja que isso aqui é uma informação que a Receita Federal requer, tá? Vamos ver os demais aqui, todos. Aqui é uma informação, esse detalhamento. Quem deseja, quem precisa, quem solicita esta informação no catálogo de produtos, neste caso aqui é o Inmetro, tá? E assim por diante, tá? Então temos todas essas informações. Aqui você ainda pode fazer uma simulação do preenchimento deste produto, tá? Então tem todos esses detalhes, tá? Se estiver fazendo uma exportação, você também tem aqui, ó, todos os dados aí, tratamento administrativo, tratamento tributário, imposto de exportação, que só pouquíssimos produtos têm imposto de exportação, né? E os atributos de expo, tá? Então, tem todos esses dados, ok? Ok, aqui, vamos ver se ele vai entrar, aqui são decisões de consulta, tá? Ver se esse aqui ele está acessando. Ó, acessou. Veja que bacana, tá? Todas as soluções de consulta, né? Quando alguma empresa solicita aí alguma revisão, alguma coisa nessa NCM, ela aparece aqui, tá? Ó, órgão COCIT, tá? Diana, etc. Então você consegue fazer toda essa verificação aqui, caso você queira, tá? Todas essas decisões aqui de consulta, né? Quando uma empresa solicita aí, essa validação daquela NCM, ok? E é isso, pessoal. Então, por fim ainda aqui, né? Todos esses iconezinhos aqui são clicáveis, então você consegue ler aqui todas as notas explicativas, sistema harmonizado, ó. Antigamente, né, para quem é um pouco mais velho dentro do Comex, dentro do comércio exterior, sabe que antigamente existiam publicações, né? Isso aqui, toda vez que uma NCM mudava, né? Você recebia, se você assinava esse documento, você recebia pelos correios uma folhinha nova lá para fazer aquela troca. Teve uma alteração na NEST, teve uma alteração nas notas explicativas ou na própria NCM, você recebia uma folhinha e alterava lá no seu livrinho impresso, né? Então imagina a evolução, né, que tivemos em relação neste período, né, em relação à classificação fiscal de mercadoria, né, extremamente melhor essa forma que temos agora para fazer a nossa classificação fiscal, tá? Não vou entrar em detalhes aqui de classificação fiscal, né? A gente sabe que classificação fiscal não é uma coisa tão simples. Para alguns produtos pode ser uma coisa mais óbvia. Você digita aqui uma informação, sei lá, cadernos, vamos supor aqui. E você tem poucas opções aqui, você consegue facilmente localizar qual que é a sua NCM, a NCM que você está importando ou exportando, né? Mas existem casos, principalmente para produtos mais industrializados, né, com muitas informações técnicas, que essa classificação fiscal ela não é tão simples, né? Você precisa conhecer bastante daquele produto para fazer essa classificação fiscal. Mas eu acredito que usando aqui os recursos de pesquisa, de navegação, essa ferramenta auxilia muito para que você faça corretamente a sua classificação fiscal de mercadorias, ok? E pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, por fim quero falar aí sobre a do INPE, né?
estamos falando de Portal Único de Comércio Exterior, não dá para deixar de falar da DUIMP, que é a nova Declaração Única de Importação. Ela está, neste momento, sendo implantada, né? Está sendo, aos poucos, desligado o Siscomex Importação Web. Em contrapartida, estamos implantando a DUIMP, um novo processo de importação, tá? E nós aqui da empresa Fazcomex temos um sistema que se chama Fcomex, tá? Temos dentro dele um módulo chamado um módulo de importação, né? Dentro deste módulo de importação você consegue elaborar as suas DUIMPs, né? Consegue também fazer o seu catálogo de produtos, fazer LPCOs e sincronizar isso com o portal Siscomex, tá? Aqui eu trago só uma tela ilustrativa aqui da nossa telinha de itens, né? Até porque a nova do INPE ela é na estrutura de itens e não mais de adições, como era a DI, né? Como é na DI. Então, é só para mostrar, ilustrar que todo o sistema ele já está preparado para que a sua do INPE seja elaborada e registrada da forma correta, tá? Então, o sistema está estruturado para que isso aconteça, tá? Para que você consiga, com agilidade, criar a sua DUIP, certo? Eu deixei um link aqui na parte inferior da tela, tá? Na parte da descrição aqui da nossa transmissão, do nosso webinário, um link onde você pode clicar e fazer a sua solicitação ali de demonstração do sistema Fcomex, tá? Preenche ali com o seu nome, seu e-mail, seu telefone e o nosso time comercial vai entrar em contato com você para que você possa conhecer o sistema Fcomex e assim entender se esse sistema faz sentido para o seu time de importação. Eu tenho certeza que sim, tá? Ok, pessoal? Agradeço pelo seu tempo e até um próximo. Até mais. Obrigada.